Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, onde a gente veio aqui para ser edificado pela palavra, ser cheio do Espírito Santo. Tadeu, vou pedir que você desbloqueie o seu microfone para então você fazer uma breve oração e aí a gente dá sequência ao nosso culto aqui. Olá. Responda uma coisa, é bom ou não nós estarmos nos reunindo aqui? É sempre maravilhoso. Eu quero deixar algo para vocês pensarem. Sabe qual é o verso central da Bíblia? A Bíblia tem lá o começo, o meio e o fim. Deus está presente em tudo. Mas o verbo central da Bíblia é o Salmo 118:8. A mesma quantidade de versos tem antes e depois. E lá diz assim: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, Deus quer que nós sejamos o centro da vida dele e ele quer ser o maior centro da nossa vida. Nós possamos buscar o Senhor e fazer a vontade dele. Então vamos orar e agradecer ao Senhor, porque hoje é um dia de ouvirmos a sua palavra, engrandecermos o teu nome, pois ele é o centro da nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque estamos ansiosos, aguardando a tua mensagem. Isso é bom nesse sentido, porque nós sabemos, Pai, que o motivo de estarmos aqui é para aprender do Senhor, guardar a tua palavra, aprender da tua palavra, divulgar a tua palavra e saber que o Senhor está em todo o momento conosco e nas nossas vidas. Como li aqui, Salmo 118, que é melhor buscar refúgio no Senhor do que nos homens. E o Senhor, ó Deus, é quem nós devemos buscar. Queremos te louvar. Nos abençoe agora, abençoe todos que vão estar participando desse culto, o louvor, as transmissões, a pregação, que o Senhor esteja, Deus, nos abençoando. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, muito bom a gente poder se encontrar, ainda que virtualmente, certo? A gente pode louvar o Senhor. Há diversos encontros na nossa vida, mas um especial foi aquele que mudou a nossa vida para toda a eternidade, né? O dia que Jesus veio e nos disse que Ele era o Salvador, que nos redimiria dos nossos pecados, e agora a gente pode viver uma vida de adoração, e é por isso que a gente está aqui, certo? Porque a gente veio para adorar a Deus. E esse é o nosso primeiro cântico. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Novamente. Vamos adorar
Deus sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Você possa louvar e adorar a Deus aí na sua casa, ao longo da sua vida, durante a sua semana, no seu trabalho, com a sua família, porque de fato Deus é fiel, Ele é digno de ser adorado. A gente pode confiar nesse Senhor que não muda, que é imutável, que permanece sempre bom e justo e é digno de ser adorado e louvado. Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima
eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Que bom que Ele é fiel, porque Ele é também a nossa esperança, né? É Ele o sol, é a estrela da manhã que anuncia o amanhecer, o dia em que tudo se fará novo e nós gozaremos eternamente da presença do Deus bom, justo e fiel, digno de ser adorado. Ele é a nossa estrela da manhã. Estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. A resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas mãos está tudo vencer. A resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Vamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Que privilégio é poder louvar e adorar o nosso Deus eternamente. Graças a Jesus Cristo que um dia veio e nos encontrou. Helena, por favor, agora pode abrir o seu microfone, que vai conduzir um momento de oração aqui com toda a igreja. Oi, boa noite, irmãos.
Então, vamos orar. Nosso amado Deus, antes de mais nada, quero te agradecer por nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecer pela liberdade que temos em poder achegar-nos a Ti a todo instante e em qualquer lugar, sobretudo no nosso país. E justamente por sermos Teus filhos e sermos privilegiados com tal liberdade, é que eu clamo a Ti para que nos ajude a sermos fiéis na comunhão contigo como Tu és conosco, no tempo em que passamos na Tua presença, louvando o Teu santo nome, te dando glórias pelo Teu poder, por Tua infinita bondade, pelo Teu imensurável amor por nós. Todos nós passamos por dificuldades, desafios, momentos de tristeza, e por isso pedimos por Tua ajuda e suprimento. A todos que estão adoentados, acometidos por algo simples ou grave, pelas gestantes, estejam elas no início, no meio, quase no final da gestação, pelos que estão em dificuldade financeira, apesar de serem bons mordomos teus, pelos que estão tristes, oro pela tua igreja, pelos nossos líderes, por todos os profissionais que estão ou passarão a ficar mais expostos à Covid-19, Senhor. Peço também pela harmonia nos lares. Enfim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço pelo nosso culto de hoje, que cada um disponha verdadeiramente seu coração para que com avidez e alegria aprenda mais de Ti, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. Seja com o nosso pastor Antônio Carlos, usando-o para a nossa edificação durante a pregação, Senhor, desta noite. E é no seu nome, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro agradecida. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Quero dizer que nós chegamos na Filadélfia através de uma família há 22 anos atrás, a família Reis, né? E estamos até hoje e somos muito gratos por isso. E também quero dizer que a Filadélfia representa para nós realmente uma família. E agradecemos a Deus por isso. E queremos desejar feliz aniversário, Filadélfia! Beijo! Boa noite, irmãos. Nós conhecemos a Filadélfia através do Reginaldo da Solange. E a importância da igreja em nossas vidas é a comunhão com os irmãos. Parabéns, Filadélfia! Olá, somos a família Brasil Chaves. Fomos apresentados para a Igreja Filadélfia pelos irmãos Cláudio e Roberta. Somos gratos por fazer parte da família Filadélfia. Nós estamos aqui o Álvaro, eu, Malvina, a minha mãe Araci, a Aninha e a Ariane. Louvamos a Deus por mais um ano de vida da Filadélfia. Parabéns, Igreja Filadélfia. Boa noite, irmãos. Eu sou o Flávio, essa é minha esposa, a Rose. Nós estamos congregando na igreja já vai fazer 1 ano e meio. Nós nos mudamos para São Paulo. E passamos aqui na rua da igreja, decidimos entrar e visitar. E desde então, já se passaram aí quase 1 ano e meio que nós estamos junto com vocês aí. A gente agradece o carinho de todos, fomos muito bem recebidos. A gente entende a importância de fazer parte do corpo de Cristo, de estar em comunhão com os irmãos, de fazer parte da igreja. A gente está muito feliz de poder estar com todos os irmãos e esperamos o quanto antes podermos nos encontrar novamente na igreja. Então, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço a todos. Olá, boa noite, queridos. É muito bom poder estar aqui de novo com vocês da Igreja Filadélfia. E nesse mês que nós comemoramos, como está aqui atrás, 41 anos, e eu fiquei olhando para esses balões
atrás de mim agora há pouco, falei, puxa vida, eu gostaria de poder estar comemorando 41 anos agora, mas infelizmente eu estou pensando isso com 20 de atraso, então eu preciso me conformar com o fato de Deus ter me trazido até aqui e que tem sido uma grande bênção. Eu quero só, antes de nós irmos para a mensagem, compartilhar com vocês rapidamente pedidos de oração que nós temos para a semana e que depois serão enviados para vocês pelo WhatsApp. Nós temos questões de saúde, a Ana, irmã do Antônio Carlos, a Lucélia, esposa do Antônio Carlos, que está com o parto previsto para terça-feira, a Bianca, também a netinha do pastor Raul, que está aí com a gravidez concluindo, aí já está às portas, a Pâmela, a filha da Sueli, também gravidez, para que o cuidado de Deus seja com todas elas. Temos o pedido da cirurgia do Conrado, o pai da Sandra Fernandes. Então, vamos lembrar de orar por esses queridos na questão da saúde e também pelos professores que talvez terão que voltar para dar aulas presenciais, que Deus os esteja protegendo nós da Filadélfia. Nós temos aí os missionários Raul e Graça, Suzana do Vale, Isabel, Josias e Sara Cambuí, também a Dinalva. Vamos lembrar de orar por eles. Orar também por trabalho para os nossos irmãos Henrique, o Arthur, o Jorge e a Vanessa. Que Deus abençoe a estes queridos com o emprego e que Ele mantenha o nosso sustento, que tem sido abençoado. Também nessa semana teremos os aniversariantes, pastor Raul, nem sei quantos aniversários o Raul já fez, ele já está com 3 dígitos faz tanto tempo, e temos a Malvina também. Então, vamos orar, louvar a Deus pela vida desses queridos e agradecer a Deus pela vida deles. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, um texto que é muito conhecido, mas ele não perde a relevância por ser conhecido. Nós vamos, eu peço a você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Na semana passada, queridos, eu preguei naquele texto que é muito conhecido como o texto do filho pródigo, e eu mudei a entonação para o pai pródigo. E eu gostaria de trazer uma ênfase também para esse texto que nós vamos ler, que fala sobre o Deus desconhecido, mas eu gostaria de poder trabalhar no texto procurando falar a respeito do Deus conhecido e não do Deus desconhecido. Então, nós vamos iniciar lendo a partir do verso 16, lembrando que essa viagem que Paulo faz, esse episódio acontece lá em Atenas, na Grécia, acontece durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias, depois ele tem a sua viagem para Roma, onde ele vai fazer defesa da sua prisão. São as 4 viagens que nós conhecemos e encontramos no livro de Atos, e aqui nós estamos na segunda viagem. E o que está acontecendo? Eu vou ler a partir do 16, mas vou mencionar o 15 para trazer um contexto. A Escritura diz assim: os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais rápido possível. Então, Paulo estava em Atenas esperando, aguardando que Silas e Timóteo voltassem de Bereia para encontrar-se com ele. É assim que Paulo está. Agora, as viagens eram relativamente longas e a gente vai ver aqui como é que Paulo procurou ocupar o tempo que ele tinha lá em Atenas, enquanto ele aguardava ali pelos seus colaboradores de ministério, né, Silas e Timóteo. Então, eu vou ler os versos 16 a 18. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos os que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, olha só a questão que interessante aqui, né? Paulo está em Atenas aguardando Silas e Timóteo, e diz a Escritura
que ele ficou indignado, na verdade ficou irado, a palavra que está ali também serve para dizer que ele estava irado, mas com aquela ira santa que nós conhecemos lá de Efésios 4, 26, é uma ira que não leva a pecar, é aquela ira que só é legítima quando é uma ira produzida por um mesmo motivo que deixaria Deus irado. Então, quando ela é dentro desse viés, não é uma ira pecaminosa. Então, a Escritura diz que Paulo estava lá indignado pela idolatria grega. O texto diz que ele ficou indignado porque ele encontrava ídolos por toda parte, e isso era próprio dos gregos. Em toda a Macedônia, não só na Grécia, numa área maior, eles tinham um contexto, os romanos também, altamente paganizado e idólatra. E Paulo fica fervendo por dentro com aquilo, mas veja que a Escritura continua dizendo que ele também ia nas sinagogas debater, ele pregava a judeus, a gentios, não é? E também foi pregar aos gregos. E quando ele está ali realizando o seu ministério de pregação, ele é interpelado pelos gregos ali, os gregos vão perguntar para ele o que ele está pregando. Ele havia, na verdade, debatido com duas escolas filosóficas diferentes, que não trazem diferença para o texto, mas eu quero mencionar, porque ela ajuda a entender um pouco melhor a questão. Os epicureus era uma escola filosófica que havia lá na Grécia, em Atenas, que eles valorizavam demais a felicidade. Eles achavam que o bem maior da vida era a felicidade. Então, a pregação deles tinha como linha mestra procurar escapar do sofrimento, evitar o sofrimento para estar sempre feliz, assim eram os epicureus. Já os estoicos eram um pouco mais racionalistas, eles não confiavam e não gostavam muito de lidar com questões voltadas para as emoções. Então, os estoicos valorizavam muito aqueles que conseguiam enfrentar bem o sofrimento. Por isso que nós vemos até nos dias de hoje, às vezes alguém coloca, quando vê que alguém é muito resignado, é muito forte para aguentar sofrimento, fala, olha, uma atitude estoica. Era voltada para esse pensamento dessa escola filosófica que valorizava aqueles que conseguiam suportar bem o sofrimento. E uma outra questão interessante, quando os filósofos gregos perguntam o que esse tagarela está falando, na verdade, a nossa versão bíblica traz tagarela, mas a palavra é uma palavra que é usada aqui, sem que a gente perceba, com um grande grau de ironia. É uma palavra que tinha a ver, nos tempos da antiga Grécia, com alguém que era assim, algum mercador, um camelô, que ficava passando de lugar em lugar e tentando dar algum ensino filosófico meio de segunda mão, de segunda categoria, alguma coisa assim menos refinada, mais grosseira. Então, era assim, um filósofo de segunda linha. Essa palavra que está aqui nas nossas versões como tagarela. Então, o que acontece? Mesmo tendo em vista estas questões, não é? Nós vamos ver no verso 18 que diz que Paulo também debateu com filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, foi que eles perguntaram o que esse tagarela está dizendo. Então, percebam que mesmo em meio a um contexto hostil, com judeus, gentios e gentios gregos, que eram adversários do que Paulo tinha como mensagem, ele ainda assim estava pregando Jesus e a ressurreição. Paulo não abriu mão da sua missão e do senso de missão que ele tinha ali. Muito bem, versos 19 a 21. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, ou em algumas versões ao Areópago, é a mesma coisa, era um conselho lá central, onde a cidade discutia questões como política, comércio, educação, questões que eram relevantes para eles, eram debatidas nesse conselho da cidade, era um lugar aberto, que tinha comércio ao redor, eles se reuniam, então eles levaram Paulo para lá. Vou reler verso 19. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram,
Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, vejam, queridos, que ministério poderoso esse do apóstolo Paulo. Ele é conduzido no conselho, lá ao conselho, e pedem explicações. Ele é inquirido lá, e é assim que os gregos faziam para discutir as suas questões políticas, religiosas. Eles iam em praça pública, num local aberto, e as pessoas eram inquiridas e tinham que declinar ali o seu ponto de vista acerca daqueles temas. E Paulo foi levado para lá, e ele é indagado sobre essa doutrina que ele está pregando e que eles acham estranha. Eles desconheciam o que estava sendo pregado por Paulo. O fato notável aqui nestes versos, queridos, é que a determinação de Paulo em apresentar Jesus era tão forte, ele era tão assim motivado, ele teve um trabalho tão bem feito ali, que o texto bíblico nos diz que a cidade não dava conta de falar outra coisa. O assunto da cidade era uma nova doutrina que estava sendo pregada por um maluco lá, um tagarela, apareceu um cara novo, ele era desconhecido, mas a pregação determinada de Paulo já afetava toda a cidade. E eu acho que isso é uma coisa muito significativa para nós. A pregação de Paulo já impactava toda aquela região. Agora vou ler os versos 23 e 24, ou melhor, 22 e 23. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Então, vejam, queridos, que coisa assim é interessante. Paulo inicia a sua resposta, na verdade, ele vai trazer uma resposta discursiva, né, ali para aqueles homens que o estavam interpelando lá. E o que Paulo vai dizer? Paulo elogia a religiosidade deles, mas não pela qualidade. Ele falou: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, hein, que bacana, para onde eu olho eu vejo um ídolo. Então, ele não está ali elogiando, é até um pouco irônico, ele está falando de quão forte era a religiosidade deles, mas não elogiando pela qualidade, pelo contrário, né? Ele vai até falar agora através do estabelecimento de um ponto de contato, e isso é fundamental para nós todos como lição, quando nós vamos pregar o Evangelho para pessoas que não conhecem ao Senhor, é estabelecer pontos de contato. E é o que Paulo, então, faz, falando: olha, eu estava passando por aí e vi um altar, e estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente esse que eu estou pregando. Esse Deus que vocês consideram desconhecido, eu o conheço. É sobre ele que eu venho pregando. E estabelece, então, um ponto de contato para chamar a atenção daqueles gregos. Agora eu lerei dos versos 24 até o 29. Ele, o Deus desconhecido que Paulo disse estar pregando, mas que era bem conhecido, né? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era de que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Ele ironiza também aqui. Verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele.
Por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Então, aqui, o trecho maior que nós lemos do discurso de Paulo lá no conselho, no Areópago, e ele fala aqui coisas reveladoras acerca de Deus para aqueles gregos que estavam lá, mergulhados dentro daquele panteão, daquele caldeirão religioso que fervilhava ali com deuses de todos os tipos, de todos os jeitos. Então, quando ele fala aqui algumas coisas, é preciso que a gente tenha alguma percepção assim fora do texto, mas é interessante olhar. Quando Paulo diz que Deus, a partir de um homem, fez todos, ele estava atacando uma doutrina grega, porque os gregos entendiam que a origem do homem tinha sido em Atenas e que, através de uma ordem de Zeus, que era a divindade maior que eles tinham, os homens haviam brotado da terra em Atenas. Eles tinham essa crença, a religião deles cria que os homens brotaram lá em Atenas e nasceram da terra. Então, quando ele diz que Deus de um fez todos, ele já começou a quebrar os alicerces ali da fé que eles tinham, né? Depois ele vai citar um pensador grego chamado Epimênides, que é quem pronuncia essa frase que em Deus, na divindade, ou no caso para Epimênides, em Zeus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo pega o gancho, ele pega essa citação de Epimênides, que era referente a Zeus, e fala, o Deus que eu estou pregando é aquele em quem nós vivemos, nos movemos e existimos, como até alguns de seus pensadores aí já andaram comentando. E não só isso, ele busca o pensamento de um outro filósofo famoso chamado Arato, que dizia o seguinte, que nós somos descendência de Deus, e ele vai mencionar isso também em algum momento, no verso 28, ele diz, somos descendência dele. Então, olha o que Paulo faz, ele não só está desconstruindo alguns argumentos dos gregos, mas ele também está construindo sobre afirmações deles que eram compatíveis com a fé cristã que ele pregava, pegando algumas verdades que eles conheciam, que vinham do endereço errado, e ele está ressignificando estas verdades e colocando-as no lugar certo, dentro do pensamento cristão. E o que nós vemos aí mais de interessante são as afirmações de Paulo e a convicção que ele tinha. Tudo isso porque o Deus de Paulo era um Deus conhecido dele. E por isso eu disse que, embora esse texto seja chamado do texto que fala sobre o Deus desconhecido, na verdade, as falas do apóstolo Paulo aqui trazem à tona e revelam um Deus que era muito conhecido. E Paulo vai dizer que ele é o Criador de tudo e de todos, ele não precisa de nada. Pelo contrário, ele é quem dá existência e vida a tudo e a todos. Ele não tem necessidade de coisa alguma, nele tudo subsiste. Ele criou toda a humanidade tem propósitos, não é? Paulo menciona que Deus estabelece onde as pessoas hão de nascer e o tempo que elas viverão. Então, tudo que acontece no mundo tem um propósito, e o propósito vem do Deus que Paulo está pregando, chamando ali por uma questão metodológica de o Deus que era desconhecido e, de fato, era para os gregos aí. O que mais Paulo fala? Deus, o contexto de Deus, em qualquer contexto de qualquer religião, sempre pressupõe quem dá origem, quem cria. Então, na verdade, quando Paulo está colocando estas questões, que Deus é o criador de tudo, ele não pode ser assemelhado a metais preciosos, a pedras preciosas, a nada disso, porque estas são coisas criadas. E Deus é o criador. Então, a estocada que Paulo está dando aqui é a seguinte: o Deus que eu estou pregando é diferente dessas estátuas todas que estão ao redor. Essas estátuas são obras criadas, eu estou falando do Criador, de quem dá origem a tudo, de quem sustenta todas as coisas, de quem pelo seu poder faz tudo existir e ter vida. E eu não estou falando de coisas feitas por obras de artistas. Então, desconstruindo aquela visão daquele politeísmo encarnado ali em meio aos gregos, não é? Então, ele finda dizendo que o Criador não pode ser assemelhado a nada criado, ainda que estas coisas criadas pudessem ter algum valor temporal ali por ser de metal ou outras
pedras preciosas, seja lá o que for. Versos 30 e 31, ele agora vai trazer um alerta para eles. Paulo vai falar do juízo que há no Deus que ele crê e conhece. Verso 30 diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, embora vocês não conhecessem estas coisas, e evidentemente vocês têm responsabilidade diante de Deus por conta delas, mas Deus até agora não aplicou nenhuma punição pelo fato de vocês o desconhecerem e não o honrarem. Mas ele está mandando eu avisar agora para vocês aqui, que ele mandou um varão a esse mundo, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que por conta disso trará juízo sobre aqueles que não o recebem como Deus verdadeiro. E aqui acontece o que entorna o caldo, porque embora Paulo fale da urgência, ele está falando para os gregos, o tempo de vocês se arrependerem, conhecerem o Deus verdadeiro é agora que vocês precisam abraçar esse Deus. Mas quando ele menciona que Jesus ressuscitou, aí ele criou um conflito ali praticamente intransponível. A ressurreição não era algo crido e nem visto com bons olhos para os gregos. Talvez por uma influência de Platão, eles poderiam admitir a existência de um espírito sem corpo, mas nunca a possibilidade de haver uma ressurreição. Inclusive, alguns poemas que eles usavam, de alguns pensadores antigos da Grécia, tinha um deles que dizia que o sangue derramado na terra nunca mais haveria de ressuscitar, ou seja, uma vida, uma vez que ela se encerrasse, quando alguém morre, não haveria possibilidade. Então, quando chega nesse momento, ele vai falar da ressurreição de mortos, os gregos vão chacoalhar as vestes, lá vão falar, companheiro, sobre isso aí nós vamos te ouvir em outra ocasião, não agora. Versos 31 aqui, 32, ou melhor. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição de mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram, queremos ouvir isso, mas sobre isso em outra ocasião. Na verdade, eles falaram aqui de forma, assim, zombando, falando, é sobre isso que você está falando, é sobre ressurreição, outra hora a gente conversa aí, dá um tempinho aí, eu vou ver alguma coisa para lá. Eles desprezaram e largaram Paulo para trás lá. Aí, versos 33 e 34, diz o texto, então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Olha só como a palavra de Deus é viva e eficaz. Eles saíram zombando, rindo, os intelectuais o chamaram de um filósofo de segunda categoria, um camelô do pensamento filosófico, um pregador de uma novidade, um pregador itinerante de novidades que não faziam parte do que eles entendiam e criam, mas houve conversões. A palavra de Deus diz então, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, olha, um membro lá do Areópago do conselho, se converte, uma mulher chamada Damaris e alguns outros. Então, nós vemos que o trabalho de Paulo não foi em vão ali, proporcionou todas estas coisas, alguns acompanharam e creram no Senhor, não é? Deixa eu colocar uma coisa interessante para vocês. Havia, queridos, na Grécia Antiga, uma lenda de que um sábio, um filósofo do passado chamado Epimênides, ele, certa ocasião, disse o seguinte lá para todo o conselho grego, como nós tivemos uma praga, provavelmente, eles dizem uma catástrofe, uma tragédia, e os historiadores dizem que provavelmente foi uma epidemia. Eu acho que não era o Covid, mas eles tiveram uma epidemia que dizimou muitas pessoas na Grécia Antiga. Então, o que Epimênides falou? Olha, certamente nós oferecemos aqui, nós trazemos oferenda para todos esses deuses, mas nós devemos ter falhado com algum deles, e por isso nós recebemos essa epidemia sobre nós. Então, vamos fazer o seguinte,
Vamos construir uma estátua para esse Deus que nós não conhecemos, mas que provavelmente, por não receber a oferenda, mandou essa praga, essa tragédia sobre nós, e aí nós fazemos também oferendas para esse Deus desconhecido. Foi assim que surgiu a história de haver lá um altar, um patamar para um Deus que eles não conheciam. Então, olha só que coisa assim absurda, é um Deus que eles não conheciam, e por precaução e buscando proteção, eles passaram a levar oferendas para esse Deus desconhecido. Então, veja, é uma coisa assim, em nome de uma antiga tragédia, de uma peste que ocorreu. Então, o que eles fazem? Eles vão buscar proteção através de um Deus que eles mesmos fizeram para tentar suprir uma demanda deles. Então, a coisa é absurda. Eles não foram buscar proteção de um suposto Deus que eles soubessem, talvez, teria sido a causa da peste. Não, eles buscaram uma suposição que Epimênides trouxe, olha, talvez foi por isso que essa peste veio sobre nós. Nós não entregamos oferenda para algum Deus, então, quer saber? Vamos nos calçar aqui do nosso lado. Vamos criar um altar para esse Deus desconhecido, nós mesmos, então, criamos esse Deus, fizemos o altar e agora nós entregamos oferendas lá também, para que ele não permita que outra praga venha sobre nós. Então, essa história do altar do Deus desconhecido é uma das coisas mais absurdas que a gente pode encontrar em termos da fé que alguém pode ter, porque, na verdade, eles criaram uma possibilidade, em cima da possibilidade, eles imaginaram um Deus e passaram a adorar esse Deus imaginário. É uma coisa assim impensável, é absurdo, beira a loucura isso, né? Então, vejam que, além de ser um Deus que não poderia prever nada que viesse a acontecer sobre eles, era um Deus que não podia dar esperança nenhuma, um Deus que não tinha nada para oferecer, era um Deus totalmente desconhecido, só existia na mente deles, assim como os demais, mas esse pior, porque nenhum nome tinha. Então, o que Paulo encontrou lá, e o que o deixou assim totalmente indignado, foi ver que eles conheciam e cultuavam um monte de deuses, eles cultuavam um Deus desconhecido, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então, quando nós lemos lá no início, no verso 16, que Paulo ficou indignado, ficou enfurecido, ficou irado, foi ver a possibilidade, o que estava acontecendo lá com aqueles gregos em Atenas, que eles eram bastante religiosos, conheciam tudo que era Deus, e já tinha até um reserva escalado lá no banco, que era o Deus desconhecido, mas eles não tinham nenhum conhecimento do Deus verdadeiro, e isso foi o que levou Paulo a ficar, como o texto diz lá, incomodado e irado, não é? Eles conheciam todos os deuses falsos do panteão dos deuses greco-romanos, mas não tinham nenhum conhecimento do Deus verdadeiro. Então, que situação lamentável, uma coisa triste de pensar que isso estava acontecendo ali. Eles não tinham assim, eles não eram impactados, não conheciam, eles não tinham assim minimamente nada do Deus verdadeiro, e tinham tudo daquela tranqueirada toda que estava lá. Então, Paulo fica indignado, e por isso que no discurso dele ele vai dizer, olha, um Deus normalmente é alguém que cria, é alguém que tem poder, que administra, que controla, e vocês, pelo que eu percebi, vocês fabricam os seus próprios deuses. Então, tudo isso está embutido aqui, e deve ser uma percepção nossa, no discurso que Paulo vai proferir lá e que nós lemos aí. Agora, pensando nestas coisas, eu queria refletir um pouco com vocês, irmãos, a respeito de algumas coisas aqui, não é? Nós que somos cristãos, que temos a Bíblia, nós cremos no único Deus vivo e verdadeiro, e é um Deus que não só pode, mas como deve ser conhecido. Ele pode ser conhecido pela revelação da Escritura, pelas coisas que o Espírito de Deus pode trazer ao nosso entendimento pela palavra, pelas coisas que Deus comunica a nós. Nós podemos ter secundariamente até algum conhecimento de Deus pela natureza. Romanos capítulo 1 diz que a natureza denuncia que existe um Criador,
mas nós não nos identificamos tão bem com ele assim. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós conhecemos um Deus que tem nome, que traz todas as suas qualidades, as suas características, os seus atributos, e se dá a conhecer. Nós cremos no Deus que pode e deve ser conhecido. Agora, por conta disso, nós precisamos, então, pensar algumas coisas nesse sentido, comparando com o ambiente que Paulo vai encontrar lá, né? Então, eu queria, assim, perguntar, para estimular o nosso pensamento, né? Será que nós ficamos indignados, como Paulo ficou, quando nós vemos o mundo de hoje em dia? O mundo de hoje traz indignação para nós? Quando nós olhamos, é só a gente olhar os valores do mundo, a moralidade, a ética do mundo, a honestidade, a corrupção, a gente fica indignado? Eu acredito que sim. Por quê? Porque nós enxergamos um mundo sem Deus. E é isso que nós, como crentes em Jesus, precisamos enxergar quando nós olhamos para o mundo, é ter a percepção que Paulo teve de olhar e ver que é um mundo sem Deus. Por isso que age como age, é um mundo sem Deus. Isso tem que trazer indignação para nós. E nós podemos, queridos, ter a mesma experiência de Paulo e ver todos os ídolos que são adorados ao redor, a começar, por exemplo, pelo consumismo, pela imoralidade, pela corrupção, como eu falei, pelas injustiças sociais. Olha quanto morador de rua está aí, e as redes sociais ficam veiculando os bilionários, aquela coisa toda, e gente morrendo de fome no mundo inteiro. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que é um mundo sem Deus. Será que isso traz, assim, indignação para nós, a desintegração da família? Pessoalmente, queridos, e essa é uma mensagem, não é contra você, é para você e é para mim também, é para a nossa reflexão. Eu percebo, não sei se eu estou errado, mas me parece que, assim, eu só tenho visto pessoas indignadas com questões políticas, com futebol, com questões que envolvem dinheiro. Eu vejo as pessoas preocupadas em entrar nas redes sociais e saber do tititi que está acontecendo com os famosos, a fofoca, aquelas coisas assim abjetas que nós vemos assim, o que está acontecendo com os famosos, com quem que o Neymar está transando agora. Então, é isso aí que está ocupando a nossa mente, e a gente não consegue ficar indignado com um mundo que tem as mesmas características do mundo que Paulo encontrou em Atenas. É a mesma coisa. Então, por isso eu fiz a pergunta, será que nós ficamos indignados? Eu acredito que aqueles que amam a Deus, que são crentes em Jesus, ficam sim indignados, mas isso nos remete a uma segunda questão que eu quero trazer. Se estas coisas, esse mundo sem Deus, deixa a todos nós que somos cristãos indignados, como nós reagimos? É preciso reagir. Porque se isso nos deixa indignados, não pode ser que a gente vá para casa e fique fermentando apenas a indignação. Então, essa é uma outra questão. Agora, veja que não é preciso fazer muito para fazer algo que seja produtivo com a nossa indignação. Vejam que, queridos, no texto, a indignação de Paulo, o que ela fez? Ela só impulsionou Paulo a pregar o Evangelho. Não foi dado para ele alguma grande obra. Olha, Paulo, você vai precisar agora construir uma grande obra social, você vai precisar buscar recursos, você vai fazer aquilo, porque você deve transformar o mundo, já que você está indignado, é um mundo sem Deus. Não, ele foi e pregou a palavra para combater aquele estado de coisas que estava acontecendo ali. Ele foi impulsionado a pregar para libertar os gregos da sua condição espiritual. Olha, não é muita coisa. Pregar o Evangelho para trazer uma abertura dos olhos para a cegueira espiritual em que eles se encontravam ali, não é? Então, vejam que duas coisas básicas Paulo fez ali. A primeira é que ele ficou indignado, mas não ficou indiferente, ou seja, ele não se omitiu. Ele não se omitiu. Então, isso é uma lição para nós. A segunda questão, ele também, diante da sua indignação, ele não promoveu um ataque hostil contra aquilo que estava acontecendo. Ele não saiu querendo quebrar tudo, arrebentar, chacoalhar pessoas, enfiar alguma coisa goela abaixo neles. Não. O que ele fez? Ele não atacou diretamente, mas posicionou-se. Ele não foi omisso. Então, o
que nós devemos fazer se de fato a gente está ficando indignado com o mundo como ele está? A gente não deve ser omisso, a gente deve tratar destas coisas, não deve ficar indiferente com a nossa indignação, mas também não precisamos agredir nem atacar diretamente, mas devemos nos posicionar, falar daquilo que cremos, estabelecer diferenças fundamentais e qualitativas em relação ao que o mundo está abraçando como o seu modo de viver e pensar. Foi o que ele fez. O que ele fez? Uma crítica inteligente. Ele não agrediu diretamente, mas ele deu umas boas espetadas, usou até parte do argumento dos próprios pensadores gregos para reverter e converter num pensamento que vinha agora debaixo do pensamento da salvação que há em Jesus. Foi isso que ele fez, foi inteligente. E vejam que, na verdade, tudo que Paulo usou ali para falar com aqueles gregos era algo que partia da boca de alguém que tinha um Deus conhecido. Ele conhecia o Deus em quem ele cria. Por isso ele pôde pregar com essa autoridade, pôde falar. Ele pegou o gancho, olha, esse Deus que é desconhecido para vocês, mas deixa eu falar um pouco, é esse Deus que eu estou pregando, vocês não conhecem, eu vou dizer para vocês como ele é. E foi e sapecou o evangelho ali para aquele povo ouvir. Então, ele se posicionou, ele não se contentou em ver a perdição dos atenienses. Ele olhou ao redor e falou, está todo mundo no inferno aqui, eu preciso levar a boa nova. A indignação provocou uma reação inteligente, qualificada e que brotava, como eu disse, de lábios que pregavam um Deus que era conhecido de quem o pregava ali, não é? Então, fechando um pouco mais a coisa, queridos, nós que somos cristãos, nós cremos num Deus que se revela. Está aqui a Escritura, Deus se revela. O ponto mais alto da revelação de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus vindo a esse mundo. Então, nós que cremos nesse Deus que se revela, que se dá a conhecer, não é? O que nós fazemos para que Ele, não é o Deus em quem nós cremos, o que nós temos feito para que Ele não seja um Deus desconhecido? 2 pontos. Nem de nós e nem de outros. Então, eu estou colocando aqui que existe a possibilidade de que haja cristãos que creem no Deus certo, mas ainda é um Deus desconhecido para eles. Então, Paulo fala de forma ali no meio do seu discurso, algo interessante, que um Deus que é desconhecido nada mais é do que um ídolo. Queridos, adorar alguma coisa, mesmo que a gente de fato tenha uma conversão genuína e creia no Deus da Escritura, se ele continua ao longo do tempo sendo um Deus desconhecido para nós, é um ídolo, é uma caricatura, é alguma coisa vazia, não é? É um ídolo entre outros. Então, todo o discurso de Paulo foi feito a partir da premissa de que ele pregava um Deus que conhecia. Então, isso nos leva a refletir para uma questão, como eu coloquei aqui, dicotômica. Pode ser que alguns de nós, creiam no Deus verdadeiro, mas, lamentavelmente, não conhecem o Deus que creem. E pode ser, e eu espero que seja a grande maioria, se não a totalidade de nós que estamos com essa mensagem, que venhamos a ouvi-la em outro tempo, pode ser que nós cremos e conhecemos a Deus, aí glória a Deus por isso, louvado seja Deus, mas existe a possibilidade de haver crentes que não conhecem a Deus. Mas o ideal é que nós que já entregamos nossa vida a Jesus, cremos em Deus, também o conheçamos, não é? Então, a Bíblia nos diz e nos ensina que se Deus não está sendo conhecido, buscado em sua intimidade, se a gente não está aprofundando a nossa relação com Deus, é porque a nossa relação com Deus, ela está disputando lugar com rivais, com concorrentes, com outras coisas que ocupam o lugar de Deus, quando, na verdade, a gente deveria buscar conhecer a Deus.
E eu não estou pregando agora aqui que você se torne um fanático e vai até mesmo deixar de dormir para 24 horas por dia buscar conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Não. As coisas de Deus são equilibradas. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos muitas coisas, nós cuidamos da família, nós desenvolvemos nossos ministérios na igreja, muitas coisas nós fazemos, mas se uma estratégia intencional para tornar Deus cada vez mais conhecido e íntimo de nós não é estabelecida, os concorrentes estão roubando o lugar que Deus deveria ocupar. Aí nós continuaremos por muito tempo cultuando um Deus que é desconhecido, assemelhado àquele dos atenienses lá, não é? Então, nós não devemos colocar nossa devoção em outros lugares, nós devemos ter um Deus que é conhecido, e isso vai requerer algum trabalho de nós, vai requerer um investimento, né? Ter um amor a Deus, desejar conhecer a Deus, separar tempo para isso, investir um tempo nestas questões, ter disposição, um propósito, né? É uma coisa prática, conhecimento de Deus não vem por osmose, querido. A gente brinca sempre com a mesma piada, mas, enfim, não adianta pôr a Bíblia embaixo do travesseiro, você não vai acordar no dia seguinte mais ciente de quem é o Senhor, mais íntimo dele, mais conhecedor de Deus. Ele não se tornará mais conhecido de você e de mim se nós colocarmos a Bíblia embaixo do nosso travesseiro. Então, conhecer ao Senhor é uma experiência, queridos, fantástica. Ela é empolgante. Ela é consoladora, é confortadora, ela fortalece o nosso homem interior e também o exterior, ela traz encorajamento para nós, ela motiva a nossa vida, ela nos ajuda a suplantar obstáculos, ela pode trazer fortalecimento para enfrentar dores existenciais que nós venhamos a enfrentar, numa desavença familiar, numa enfermidade, em qualquer coisa. Ele pode ressignificar a alegria que nós experimentamos no dia a dia e completar essa alegria na medida em que ele mostra que é uma alegria que vem do próprio Deus para mim e para você. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Isso é fazer Deus conhecido. Então, é transformar o conhecimento de Deus num projeto de vida que eu entendo começa aqui e que nem na eternidade nós completaremos. Eu creio que nós passaremos a eternidade toda conhecendo cada vez mais ao Senhor e mesmo lá talvez não completaremos, eu não sei raciocinar tão bem assim em termos de uma eternidade, mas eu creio que nós passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor. Então, isso é um projeto de vida fantástico que a gente deve conhecer aqui e deve, então, buscar conhecer, fazer esse Deus conhecido de nós, que é revelado pela palavra e por Jesus Cristo. Sendo assim, aqueles que não entregaram ainda a sua vida a Jesus não podem estabelecer uma conexão real e direta com Deus para o conhecer. Poderão conhecê-lo pela Bíblia, sim, intelectualmente, mas não terão a experiência de um conhecimento espiritual da pessoa do Senhor. Por isso eu desafio qualquer um que possa ver essa mensagem, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, receba Jesus no teu coração como teu Salvador, confesse a Ele os seus pecados, arrependa-se e entre numa relação real com Deus. Aí você vai buscá-lo na Escritura, com iluminação do Espírito, e vai passar a crer num Deus que será seu conhecido. Então, queridos, nós devemos levar como desafio para casa, assim, que a gente precisa desenvolver uma disposição para conhecer cada vez mais o nosso maravilhoso Deus. Nós cremos num Deus maravilhoso, grandioso, que o Senhor seja sempre a nossa maior alegria, que nós não encontremos alegria maior em nada, nem em ninguém, que o Senhor encontre sempre um lugar especial no nosso coração, que não esteja tomado por um altar, seja por qual for dos ídolos que esse mundo tem produzido. Seja produtivo, querido. Raciocine quando você ficar tentado, aí vê aquela tranqueirada que tem roubado o tempo, aí pergunta, puxa vida, o que seria mais importante, eu ter um tempo com Deus ou saber agora quem agora passou a ser o primeiro bilionário do mundo, trilionário, sabe, en passant a gente pode vir a saber, mas quando a gente coloca assim pedaços preciosos da nossa vida para ficar investigando a revista Caras que agora vem através do celular, a gente está jogando tempo fora para alguma coisa que pode até produzir alguma indignação, mas aí vai ser uma revolta, porque ela não vem acompanhada de uma indignação que é legitimada em Deus. Então, de repente, a gente fica revoltado porque tem um cara que está ficando muito rico e a gente não está.
E não foi esse o tipo de indignação que Paulo experimentou lá e que nós devemos ter quando olhamos para um mundo perdido, um mundo que não conhece Deus, um Deus que nós devemos conhecer e continuar conhecido. Queridos, o conhecimento de Deus em nossas vidas trará uma transformação prática que vai impactar a vida das pessoas que estão perto de nós. Então, conhecer a Deus transforma a nossa vida e faz Deus conhecido para outros também pelo impacto, não é? E olha que interessante, Paulo, diante da indignação, se eu pudesse resumir numa palavra ou em poucas palavras, o que foi exatamente que Paulo fez, qual foi a reação de Paulo quando ele viu aquele estado de coisas? Ele teve uma reação missionária. Ele pregou o evangelho, ele anunciou Jesus. Então, que essa mensagem possa encorajar a nós, não é? Para que a gente não tenha um Deus que seja desconhecido nosso, pelo contrário, que a gente possa levar a nossa vida baseado naquele texto, Oséias capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. Oséias já falava para que a gente conheça e busque continuamente conhecer ao Senhor. Toma isso para você, meu querido, eu posso garantir, eu afirmo categoricamente, que você será muito mais feliz conhecendo cada vez mais a Deus. É um desafio para nós. Eu vou orar agora que Deus possa nos abençoar e aplicar essa mensagem à nossa vida. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor porque, através de Jesus Cristo e da Tua Palavra, nós conhecemos ao Senhor. O Senhor é um Deus que é conhecido nosso, Tu és o nosso Salvador em Jesus Cristo, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Criador de cada um de nós, de todas as coisas. Nós nos alegramos no Senhor e nós queremos pedir, Papai, dá uma graça especial para nós, mexa com o nosso coração, que nós possamos estar a cada dia nos sentindo desafiados a buscar sempre ao Senhor, a estreitar a nossa intimidade contigo, a não termos um Deus que só está nos nossos lábios, a não termos um Deus que só conhecemos ligeiramente de forma intelectual. Não, nós queremos conhecer o Senhor e desfrutar de intimidade. A Tua Palavra diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer, através da aliança que nós temos com o Senhor. Então, abençoa cada um destes meus irmãos queridos que ouviu essa mensagem, a mim também, e desafia, Senhor, fala ao nosso coração, para que nós não venhamos a ter um Deus como o dos atenienses, um Deus desconhecido. Pelo contrário, que nós creiamos, que nós preguemos, que nós causemos impacto ao nosso redor, que a nossa indignação possa se converter, como foi a de Paulo, em força missionária para glorificar o Teu nome. Oramos por isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu passo a palavra agora para o Tadeu. Tadeu, me sucede aí. Deus abençoe cada um de vocês. Muito boa palavra. Que Deus esteja nos abençoando. Eu falei no início que o verso de Salmo 118:8 era o centro da Bíblia. O que Paulo estava querendo era justamente que os gregos conhecessem a Jesus, para que Jesus fosse o centro da vida deles. E para nós, como o pastor Antônio Carlos falou, nós temos disposição de cada dia mais conhecer o nosso Deus, que é Ele que nos ajuda em tudo. Deus abençoe.